Deve ter. Técnicas de como falar na rádio. Olá, você. Ai, tira o meu óculos. O que você tem a dizer sobre o próximo vídeo, que vai ser sobre coisas sobrenaturais? Eu tenho medo. Eu não vou nem estar presente, porque o medo é tanto. Bom, esse vídeo foi uma sugestão da Alessandra. E ela falou que eu deveria falar sobre as histórias macabras ou assustadoras ou sobrenaturais que eu já vivi. Eu sinto que eu já fui muito mais believer, sabe? Já acreditei muito mais nesse tipo de coisa. E hoje em dia eu sou um pouquinho mais cética, mas assim, no sentido de quando acontece alguma coisa, eu não automaticamente penso, nossa, foi um fenômeno sobrenatural. Eu tento ponderar, assim, tipo, isso pode ter sido uma coisa explicável. Enfim, eu tento não acreditar em tudo, mas eu sou muito I want to believe, sabe? Eu quero muito acreditar nas coisas. Eu sempre quis ver OVNI. Eu tenho algumas histórias que são possivelmente avistamentos e teve a primeira vez que aconteceu alguma coisa assim comigo foi mais ou menos em 2010. Eu tava com uns amigos na rua e a gente resolveu ir pra casa do meu primo pra comer, pra conversar e tal. E aí tava muito quente, a gente falou, vamos ficar no quintal conversando. E aí no momento a gente olhando pro céu, assim, a gente viu que parecia ser uma estrela. Só que ela tava se movendo. Não parecia um avião, não tinha luzes e tal. Não fazia nenhum tipo de barulho. E a gente pensou que poderia ser um satélite, mas a gente descartou essa possibilidade porque pela velocidade. E também posteriormente a gente viu que a gente pesquisou e não tinha nenhuma rota ali de possível satélite. E tem o fato de que a gente não viu só uma. A gente viu uma e depois a gente viu outra em outro lugar. E viu mais algumas, assim, naquela noite, num curto espaço de tempo. E aí a gente ficou com aquilo na cabeça, sabe? Tipo, era uma coisa que a gente não conseguia explicar. E um ano depois que isso aconteceu, exatamente no mesmo dia, a gente resolveu voltar lá na casa do meu primo. E a gente viu de novo isso acontecer, sabe? Então é um fator que me deixou, assim, bem acreditando que aquilo poderia ser um fenômeno de OVNI e tal. E depois disso, em 2011, eu tinha acabado de sair de um show do Paramore lá na Barra da Tijuca. E eu fui pro ponto de ônibus esperar uma van pra ir pro terminal, pra eu poder pegar um ônibus e ir pra casa. E aí eu sentada no meio fio, assim, tava olhando pro céu. E aí eu vi o que parecia ser uma formação triangular, sabe? Com uma luzinha aqui, outra aqui, outra aqui. E parecia que tava se movendo, mas bem lentamente. E perguntei pra umas pessoas que estavam do meu lado se eles sabiam se aquelas luzes poderiam ser algum tipo de torre ou algo assim, sabe? Tipo, que tivesse ali perto. E eles falaram, a gente não sabe o que é isso. Poderia também ser alguma luz de algum lugar que a gente não conseguia ver à noite, né, por estar escuro. Mas ficou por isso mesmo. Logo chegou a van, a gente foi embora e é uma coisa que eu não sei até hoje o que era. E a outra vez, a última vez que eu vi alguma coisa foi a que mais me marcou. Que eu acho que pode ter sido realmente um disco voador, alguma coisa assim. Eu tinha acabado de fazer uma tatuagem, ia passar em casa pra tomar um banho e depois ia sair de novo com meus amigos. Lá em Petrópolis, quando eu chego em casa, que eu abro o portão, dá pra ver muito bem o céu, sabe? É bem claro, assim, dá pra ver bem as estrelas e tal. E eu vi esse mesmo fenômeno que eu vi em 2010, da estrela andando e tal. Mas eu meio que deixei pra lá, subi, tomei meu banho e desci de novo pra encontrar meus amigos. E quando eu tava descendo a rua, eu olhei pro céu e eu vi um objeto que ele parecia uma asa delta. Ele não tinha luz, não emitia nenhuma luz, mas ele era meio avermelhado, transparente, e fez um movimento muito incomum. E logo sumiu de vista, sabe? E isso foi a minha visão que foi mais, assim, intrigante. Que eu realmente não sei explicar o que foi que eu vi. Foi muito claro pra mim, mas dessa vez eu tava sozinha e é mó ruim, né, quando você tá sozinha, porque você não tem ninguém pra testemunhar junto com você e falar, pô, também vi uma coisa esquisita. E foi engraçado que nesse dia, quando eu encontrei meus amigos depois, eles falaram que tinha, no lugar que eles estavam me esperando, mais cedo um pouco, eles viram os caras que pareciam tipo homens de preto, sabe? Eram uns caras bem estranhos, assim. E foi um dia bem estranho, sabe? Mas é o que eu acho que foi mais perto de ser realmente algum avistamento. Esse foi o último, depois eu não vi mais nada, assim, que parecesse objeto não identificado. Mas eu tive algumas outras experiências mais sobrenaturais. Eu nunca fui muito sensível pra esse tipo de coisa, de sentir espírito, assim. Mas a família toda da Larissa sempre foi muito sensível.
E uma vez a gente tava numa casa antiga minha, a gente tava dormindo na sala e... Sabe quando você acorda de madrugada, assim, meio sem entender muita coisa, o olho tá pesado, você acorda, mas logo volta a dormir? Aconteceu isso e nessa mesma noite eu tive um pesadelo muito ruim. Eu não lembro muito bem o que era, mas tinha a ver com, sei lá, pessoas pegando fogo e desespero e tal. Eu acordei muito assustada, coração acelerado e tal. E aí quando eu acordei, eu contei pra Larissa que a hora que eu acordei de madrugada, que ela também acordou, porque eu me mexi e ela acordou também, eu tinha sentido meio que como se alguém estivesse me observando. E ela falou, cara, eu senti a mesma coisa a hora que eu acordei, mas eu voltei a dormir. E ela já tinha falado antes que na minha cozinha ela sentia alguma coisa esquisita, sabe? Uma energia ruim. E depois disso, assim, eu passei a sentir, sabe, que a casa era esquisita. Teve um dia, inclusive, que a gente não conseguiu ficar em casa de tão pesado que tava o clima. Que a gente não conseguiu ficar em casa de tão pesado que tava o clima lá, sabe? Parece que foi uma influência, sabe? Alguma coisa assim. E por enquanto, na casa que eu tô, não senti nada, sabe? Eu espero que continue assim, porque dormir se sentindo vigiada é bem ruim. Eu sou muito fã de ficção científica e esse tipo de coisa. Morro de vontade, sabe? De ver alguma coisa sobrenatural. Mas ao mesmo tempo eu tenho muito medo. Tipo, eu morro de medo de ET. Muito. Assim, desde criança, sabe? Eu acho que se eu encontro um na rua, né? Tipo, o ET passeando. Se eu encontro um na rua, eu acho que eu ia ficar muito atordoada, sabe? Eu não quero ter um contato de 4º grau. E se alguém tiver alguma história legal pra contar sobre ETs ou fantasmas, etc., comenta aí. E se souber também algum lugar legal pra avistar OVNI, etc., me conta, porque eu tenho vontade de ir. E parafraseando outros youtubers, se inscreve aí e curte, compartilha. Todas essas coisas que todo mundo manda fazer. E segue também as redes sociais. Ou não. Falo muita bosta. Dá tchau então pra todo mundo. Tchau!